Casas não faltam. Faltam as soluções para comprar casa. Por isso, antes de escolher a casa, escolha o banco. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Boa noite. Fim das portagens na Crel, Porto Hermesinde e Porto Maia, em vigor desde as 0 horas. 3 promessas que vão custar ao Governo 33 milhões de contos. Luzinão vai regressar amanhã. Utentes da Ponte 25 de Abril convocam protesto contra novo esquema de portagens na travessia do Tejo. Comboio Albarroa Automóvel em passagem de nível nos arredores do Porto, 2 mortos confirmados. A partir de 1 de janeiro e até 1998, as portagens na Ponte 25 de Abril vão aumentar, mas não vão aumentar. É assim, o contrato de exploração entre o Governo e a Lusoponte prevê que a empresa concessionária aumente as portagens e os utentes vão pagar mesmo mais. Mas depois pegam no talão, vão ao banco ou aos correios e o Governo garante que receberão a diferença entre os atuais 150 escudos e os preços que vierem a vigorar. Parece complicado e se calhar é mesmo, mas o Secretário de Estado das Obras Públicas garantiu hoje que vai funcionar. É a decisão mais espantosa do Executivo Guterres, espantosa porque é inesperada e espantosa porque utiliza um mecanismo financeiro nunca visto. O Governo não queria aumentos das portagens da Ponte 25 de Abril até 1998, ano em que está pronto o comboio, mas o contrato com a Lusoponte estabelecia vários aumentos e não é renegociável. Então, aqui vai a solução. O contrato de concessão prevê aumentos de portagens em consonância com a inflação. E, portanto, esses aumentos de portagem, para respeito do contrato, que é uma coisa que está contida inequivocamente na declaração do Sr. Ministro, esses aumentos verificar-se-ão. O que acontecerá é que, de uma maneira fácil e eficaz, e sublinho fácil e eficaz, os utentes serão reembolsados dos aumentos dessa portagem até haver comboio na ponte. Entregando o dinheiro de volta, não? É a única maneira que eu conheço de reembolso. E é mesmo assim até 1998, as portagens vão aumentar várias vezes, mas os utentes da Ponte 25 de Abril só pagam 150 escudos, ou melhor, pagam o valor real, guardam o recibo e depois vão ao banco ou aos correios e recebem a diferença. Acredite que é verdade. A Associação dos Utentes da Ponte nem quer esperar para ver, convocou para amanhã de manhã uma manifestação de protesto, até porque não compreende como foram anunciadas novas medidas precisamente um dia antes de ser recebida pelo Governo. Nós nunca reivindicámos que a abolição da portagem fosse no dia 1 de janeiro de 1996, ou qualquer um dia 1 de janeiro, ou qualquer um dia de Reis. Portanto, essa questão não pode ser tratada assim. E nós já amanhã vamos manifestar o nosso descontentamento pela forma como o diálogo se não iniciou da parte do Executivo. Como é que vai ser feito esse protesto? Vamos marcar a nossa presença. Nós, direção da Associação do Utente da Ponte 25 de Abril, é bom que fique claro que é a direção do Utente da Ponte 25 de Abril que vai marcar presença, porque ela tem conduzido estes contactos ultimamente, tem estado com os seus jornalistas sempre que se dispõem a estar connosco, e de facto não esperávamos como direção, e repara, a questão que se coloca é esta: nós estamos perante um facto que nos é apresentado a um domingo, dia de descanso, e dia de descanso eu estou aqui para manifestar com o meu colega de direção a nossa angústia, se pode dizer assim, porque as coisas continuam a ser tratadas por esta forma, porque à falta de diálogo não estamos nós habituados antes, à repressão estamos nós habituados antes. Na conferência de imprensa em que revelou as medidas sobre a ponte 25 de Abril, Luís Simões oficializou também o fim das portagens na Crel, a circular exterior de Lisboa, na autoestrada Porto Hermesinde e na autoestrada Porto Maia. 3 promessas do Partido Socialista que vão custar ao Governo cerca de 33 milhões de contos. O Estado vai indenizar a Brisa de 3 formas diferentes. Prolonga o prazo de concessão da exploração das autoestradas, assume dívidas da Brisa e isenta do pagamento de alguns impostos.
São promessas do tempo de campanha mostradas neste vídeo governamental que vão ser cumpridas esta meia-noite na autoestrada Porto-Hermesinde. Acaba a portagem, o governo perde 11 milhões de contos, o utente poupa 50 escudos por cada passagem. Na autoestrada Porto-Maia, o governo perde 5 milhões de contos, o utente poupa 80 escudos. Mas a abolição também chegou à área metropolitana de Lisboa. A CREL vai fazer o governo perder 16 milhões de contos ano e cada utente poupar 280 escudos. Neste momento, na circular exterior do Porto, a IC24, não há pagamento de portagens nos troços já construídos. Na circular interior, a IC23, também não há pagamento de portagens. Na CRIL, nos troços já construídos, não há pagamento de portagens e, portanto, a situação de exceção que era constituída pela CREL é uniformizada relativamente às restantes. Uma uniformização com alguns problemas, porque na CREL, apesar de acabarem as portagens, continua a haver cabines de portagem. Isto porque quem vai ou vem da autoestrada do Norte continua a pagar a respectiva portagem. Os outros utentes têm que levantar um tiquê e pagam 0 escudos. Parece confuso e provavelmente é mesmo. As medidas anunciadas pelo Governo estão a vigorar há cerca de hora e meia. Assim que foi até à CREL, onde, efetivamente, todos os utentes continuam a ter de tirar um título de trânsito. A poucos minutos das 0 horas, ainda os técnicos da Brisa se afadigavam a fazer as alterações nas máquinas da portagem de Loures. Mudanças necessárias para que os condutores possam beneficiar da mais recente medida do Governo, a abolição da portagem da CREL. Mas na hora de passar à prática, ficam os avisos de quem sabe. É sempre obrigatório tirar o título, para que depois, quando sair na barreira, quer esse seja taxado ou não. Portanto, se circular entre Loures e Malveira, paga a taxa normal da A8. Se circular entre a portagem, por exemplo, do Zambojal, em que tira o título e sai na Radial de Odivelas, portanto, imediatamente ele tira o título, mas quando introduz na máquina de saída, a taxa é 0. Se não tirar o título, o que é que lhe acontece? Acontece a taxa máxima, porque não sabe onde é que ele vem, pode vir de Grijol, por exemplo. Retirar sempre o título de trânsito para não ser apanhado em infração. Estes condutores foram os primeiros a beneficiar da abolição das portagens na CREL. Pequenas demoras para acertar contas novas com os papéis velhos. Uns pagam menos, outros nada pagam. Um processo eletrónico simples. Isto é o mesmo sistema, só que... Fazem a dedução. Não, a dedução já está feita. Com estes títulos novos que vêm já diferentes, ao introduzir já dá a dedução feita aqui na consola. A partir das 0 horas de hoje, os utentes da CREL pagam taxa 0, ou seja, não pagam portagem na CREL, mas só no percurso da autoestrada conhecida por CREL, porque os outros utentes que utilizem também a CREL vão ter que, munidos do seu tiquê, como explica a Brisa, vão ter que chegar às portagens e pagar, mas com reduções, ou seja, para os utentes, por exemplo, que vêm do Porto, só pagam Porto e a zona de Alverca, porque o restante percurso, até chegar, por exemplo, a esta portagem, não pagam mais nada. António Cancela, SIC. O Primeiro-Ministro diz que Portugal é o único país do mundo em que o chefe do governo é criticado por cumprir promessas eleitorais. No dia em que foi anunciado o fim das portagens na CREL, Maia e Hermesinde, Guterres garante que a medida não se vai generalizar. E para os que pedem o diálogo, o Primeiro-Ministro diz-se disponível. Eu penso que este é o único país do mundo em que alguém é atacado por cumprir a sua palavra. Quanto à ponte sobre o Tejo, vai fazer alguma coisa? Estamos a fazer o possível. Há um contrato extremamente gravoso para Portugal, que foi assinado pelo governo anterior. Esse contrato não pode ser posto em causa, mas estamos a fazer os possíveis para, respeitando o contrato e garantindo o financiamento que esse contrato garante, evitar que sejam os utentes da ponte a sofrer esses encargos. Vai dialogar com os autarcas? É um pedido que eles fazem? Com certeza que iremos dialogar com toda a gente no que diz respeito a essa questão, mas há compromissos a cumprir e esses compromissos estão a ser cumpridos e, como digo, Portugal parece ser o único país do mundo em que um Primeiro-Ministro é atacado por cumprir os seus compromissos. São as únicas portagens que acabam? Com certeza. Mais nenhuma? Mais nenhuma. Declarações de António Guterres em Sintra esta tarde, quando se dirigia para a cerimónia da classificação da vila como Património Mundial. O Governo quer alterar as regras de comparticipação dos medicamentos. A dívida às farmácias já chegou aos 17 milhões de contos
e as despesas com medicamentos aumentam de ano para ano. O Ministério da Saúde quer agora proibir os médicos de passarem receitas da Caixa nos consultórios privados e ainda estabelecer um limite máximo de comparticipação nos medicamentos. 130 milhões de contos é quanto o Governo vai gastar este ano em comparticipação de medicamentos. Um número astronómico que está a atrapalhar as contas do Ministério da Saúde. Neste momento, as dívidas às farmácias já chegam aos 17 milhões de contos. E para que o sistema não entre em ruptura no próximo ano, o Governo quer alterar as regras de comparticipação. Isto é um problema que passa por variadíssimos vetores, um dos quais tem que ver com, digamos, a prescrição dos medicamentos, tal qual ela vem sendo feita hoje. O que eu queria referir é que é preciso, de facto, começarmos a ter um pouco de consciência de que o crescimento incontrolado da fatura de medicamentos tem que ser parada. Novas regras começam por proibir os médicos de passarem receitas da Caixa nos consultórios privados e acabam num limite máximo de comparticipação dos medicamentos, o que tem um resultado complexo. Por um lado, o Estado paga menos, por outro, o utente paga mais, a não ser que os médicos optem sempre por receitar um medicamento mais barato, o que não vai agradar nada aos laboratórios. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já a seguir. A 30 de junho de 1966, nasce Michael Gerald Tyson. Com apenas 20 anos, conquista os títulos da WBC e da WBA. E um ano depois, o da IBF. Mas o azar havia de chegar. Perde os títulos para Buster Douglas e é preso por violação. Regressa com sucesso aos ringues, derrotando McNeely. Mas o grande teste vai ser frente a Mathis Jr. E a SIC vai levar até si toda a emoção deste magnífico combate. Hoje, à noite, não perca Mike Tyson frente a Buster Mathis Jr. Jorge Sampaio e Cavaco Silva, frente a frente na SIC. Um dos dois será o rosto de Portugal no mais alto cargo da nação. Dia 21 às 22h30. Jorge Sampaio e Cavaco Silva, no debate que decide as eleições. Todos os argumentos em cima da mesa. Não perca quinta-feira às 22h30. Jorge Sampaio e Cavaco Silva, na SIC. O candidato Sampaio andou hoje pelo distrito de Coimbra. 12 localidades, 12 discursos e sempre a palavra tolerância. Cavaco foi quase esquecido e Sampaio pediu pela primeira vez: votem em mim. Em Arganil, a Câmara é PSD, mas houve quem tratasse da recepção ao candidato. Jorge Sampaio já devia ter chegado há meia hora, mas o atraso até dá jeito. O candidato chega ainda muito tempo depois e, entretanto, a praça compõe-se. Uns para o ver, outros para lhe dar recados. Faça alguma coisa por Timor, por Timor, que dói-me o coração, que estive lá e aquele povo não merece estar a ser sacrificado como está. Sampaio ouve e segue. Em Arganil, há alguns anos que o PS perde as eleições para o PSD. Jorge Sampaio quer recuperar eleitores e até chega a parecer convencido que leva vantagem com um gesto que ainda não se lhe tinha visto. Apesar do atraso da caravana ser imenso, o candidato anda bem disposto e em Góis, a paragem seguinte, deixa-se ir na música dos populares. Quando chega à altura de falar aos presentes, Jorge Sampaio esmera-se e avança uma variante na definição dos poderes presidenciais. Estar perto das pessoas, ouvir as pessoas, ser tocado pelas pessoas, dar esperança às pessoas. É esta a tarefa do Presidente da República. A seguir, na Lausanne, diria que o Presidente da República deve ser um fiscal da democracia. Apesar da recessão, o programa continuava atrasado. Miranda do Corvo vem depois, mas por aqui eram poucos os que se queixavam da demora. Claro que nós podemos ter preparado uma coisa mais grandiosa, mas, no meio da multidão, todos arranjam com facilidade. Depois da recessão, mais um discurso.
Jorge Sampaio não se importa se tem pouca ou muita gente à sua espera nos sítios onde para. Discursa sempre e às vezes durante mais de um quarto de hora. Quem observa fica com a ideia de uma obsessiva vontade do candidato em mostrar argumentos do terreno, de tal forma que este discurso, feito ao jantar, é o 12º deste dia, numa pré-campanha a um ritmo de tal forma alucinante que o atraso da caravana chegou por vezes hoje a ser de mais de 2 horas. Isto para que Jorge Sampaio se mostrasse aos eleitores. José Manuel Mestre e Manuel Ferreira, SIC, Coimbra. Quanto ao candidato Cavaco, escolheu esta noite de domingo para passar a ofensiva. No comício da Guarda, assumiu para si o papel que até agora reservava aos seus mandatários, isto é, criticar Sampaio. Música para distrair os apoiantes e era bem preciso, o candidato chegou atrasado 1h15. Primeiro, a palavra à Proença de Carvalho para dizer que apoia Cavaco Silva, apesar de tudo. Sou um independente. Nada devo ao professor Cavaco Silva. Pelo contrário, fui crítico dele em alguns momentos. E, se não só nada lhe devo, até também fui prejudicado por ele. O professor Cavaco Silva não me deu um canal de televisão a que eu e o grupo que representava julgo teríamos direito. E o candidato que afinal cometeu erros lá chegou. Mais uma vez falou de desenvolvimento. A Guarda já não é uma cidade esquecida graças ao seu governo, mas logo a seguir passou ao ataque. Não podemos ter um Presidente da República que ande sempre a tropeçar com o seu passado, que esteja sempre em dificuldades com o seu passado. O outro candidato chegou sempre atrasado em relação às opções fundamentais de um país, em relação à democracia de homens livres que nós temos hoje em Portugal, mas que se as suas ideias tivessem vencido, éramos hoje uma democracia menor, tutelada e com vanguardismos militares. A noite correu bem, a Cavaco Silva aqui na Guarda, o pavilhão não estava completamente cheio, mas estava composto. Talvez por isso e talvez por estar numa autarquia onde os socialistas andam em maré negra, o candidato foi muito mais agressivo do que é habitual e fez muitas críticas a Jorge Sampaio. Álvaro Oliveira e Cristina Boavida, a SIC, na Guarda. Acidente ferroviário na linha do Douro, um comboio abalroou um automóvel no apiadeiro de Parada, a 20 km do Porto. O condutor, de 64 anos, e a mulher, de 53, tiveram morte imediata. 2 vidas ceifadas por um comboio. O desrespeito pela sinalização no apiadeiro de Parada, na linha do Douro, foi fatal para um casal de idosos que regressava à casa. Estávamos ali deitados, a campainha já estava a tocar e ouvimos um estrondo muito grande. Ouvimos um estrondo muito grande e disse ao meu marido, olha, foi alguém que ficou debaixo do comboio. Viemos para fora logo a correr. O meu marido foi na frente e eu por trás dele. Cheguei ali, encarei logo o corpo da senhora e o meu marido seguiu para a frente. Ele disse, chama aos bombeiros que há aqui mais corpos. Pensavam que havia alguém vivo ainda, não é? Mas já não havia ninguém. O acidente deu-se pouco antes das 9 da noite. Distração, atrapalhação, avaria no automóvel. Ninguém sabe ao certo o que levou Adriano Sousa, de 64 anos, a parar sobre a linha. A verdade é que já não é a primeira vez que os carros ficam imobilizados naquele local. Já está a ver aqui. Isto tudo que é? Isto é carros que ficam aqui completamente. Os carros ficam aqui, é preciso vir aqui ajudar ou para a frente ou para trás. Não, eles nem para a frente nem para trás. Quando é no tempo de muita chuva, se aquilo não for arranjado, o carro vai e pega mesmo por baixo nas travessas. Já tem sido preciso ajudar. Muita gente aqui da redondeza tem dito, metem latas de Coca-Cola. Lá adiante, para 1 km aqui da linha, que é onde começa a tocar, metem lá uma lata de Coca-Cola, a campanha está aí a tocar um dia inteiro. Um dia inteiro, pá. É, está a passar comboio. Um dia inteiro que está aí a tocar e as pessoas não sabem se onde passar, se não onde, pá. Porquê? O sistema não é seguro, é? Não é seguro, claro que não é seguro, pá. Mais seguro era há cerca de 3 anos atrás, quando a passagem de nível tinha guarda. Na sequência deste acidente, a circulação na linha do Douro esteve interrompida durante 2 horas e meia. O Movimento para a Democracia renovou hoje a maioria absoluta nas legislativas realizadas em Cabo Verde. A previsão foi feita pela Rádio Nacional de Cabo Verde com base em dados provisórios. Na Áustria, nas legislativas austríacas, os sociais-democratas do chanceler Franz Vranitzky conseguiram reforçar a sua maioria. Segundo os primeiros dados oficiais, o partido de Vranitzky obteve 38% dos votos,
Os conservadores, parceiros dos sociais-democratas no governo, foram o segundo partido, com 28% dos votos. Contrariando as expectativas, a direita nacionalista de Jord Haider ficou-se pelos 22%, um resultado pior do que o alcançado em 94. Outro dos derrotados foi o Partido dos Verdes, perderam 5 deputados e a chefe do partido, Madeleine Petrovic, já pôs o seu lugar à disposição. Na Rússia, os comunistas vão à frente em todas as regiões em que já foram apurados os resultados das legislativas de hoje. Tal como previam as sondagens, tudo indica que os 105 milhões de eleitores darão a vitória ao Partido Comunista, o que não significará um regresso ao poder. Primeiro, porque o Parlamento pouca influência tem. Depois, porque os comunistas não terão muito mais do que 20% dos votos. As primeiras projeções dos resultados finais a nível nacional serão feitas durante a madrugada de hoje. Já não há grupos fáceis, mas a seleção portuguesa teve alguma sorte no sorteio da fase final do Europeu de 96. Os portugueses ficaram livres de equipas como a Alemanha ou a Holanda, mas vão ter de defrontar a seleção da Dinamarca, campeã em título, e a Croácia, talvez uma das mais fortes equipas europeias da atualidade. Portugal integra o grupo D, que inclui ainda a seleção da Turquia. Os jogos disputam-se em Sheffield e Nottingham. A 8 de junho, no jogo inaugural do Europeu, a Inglaterra defronta a Suíça no estádio de Wembley, em Londres. No dia seguinte, Portugal estreia-se com a Dinamarca. A 14 de junho, joga com a Turquia e 5 dias depois com a Croácia. Passam aos quartos de final os 2 primeiros classificados de cada grupo. Entre as 4 da tarde e as 2 da manhã e até o Natal, a Fábrica do Livro apresenta o maior espaço interior de vendas de livros até agora criado em Portugal. A parte das vendas irão reverter a favor das crianças inadaptadas da Amadora. Uma fábrica inteira cheia de livros para escolher, ler e brincar. E aqui, mesmo sem saber escrever, se pode começar a ser escritor. Estou a fazer um livro sobre corações. Corações? E qual é a história? A história que um coração serve para viver, as pessoas podem viver no coração e também podemos, em banda desenhada, podemos fazer um coração em muitas cores. Foi uma história o que é mais importante no livro? O que é mais importante? Eu acho que é divertirmos, brincarmos, lermos, aprendermos. Gostas mais de ler ou de fazê-lo? Fazer. Não sei. Queres ser escritor quando fores grande? Não. Futebolista. A minha mãe conta, depois no outro dia eu lembro-me e depois leio. E ele assim fez. Foi até à gruta. Uma gruta muito escura. E caminhando para a gruta, quando de repente vê 2 olhos saltarem daquela escuridão. E era o povo. Também se contam histórias de encantar. Vêem-se livros e ficamos lá até deitar. Tenho que estar todos os dias aqui a jogar. É até às 2. E amanhã? Já sabe, se estiver perto e for a correr, ainda apanha a fábrica aberta. A informação de regresso à SIC amanhã, à 1 da tarde, com o primeiro jornal. Boa noite.